E agora informação importante, Vasco em ebulição, soltou o verbo. E saiu agora, Nino está sendo monitorado pelo Vasco. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando nessa quarta-feira com todas as informações do Vasco e é claro, você ficará pertinho de todas elas. Rapaz, o Vasco em estado de alerta, em ebulição, situação delicadíssima envolvendo as redes sociais de esposa de jogador. Vamos falar também sobre uma indignação aí, né? O Felipe Melo soltou o verbo. Em negociações para a próxima janela de transferências, o Vasco monitora zagueiro Nino, lá do Zenit da Rússia. A gente vai falar bastante sobre isso, mas vou falar uma coisa para vocês aqui, que é muito grave, né? O Vasco se encontra num período muito delicado com o grupo, obviamente, né? Em relação ao último protesto que a gente teve ontem em São Januário, foi exposto ali por integrantes da torcida organizada que familiares de jogadores ou jogadores estão entrando em contato, né, com influenciadores, com pessoas nas páginas reclamando do trabalho do Diniz. Rapaz do céu, isso é muito grave porque a gente ainda não obteve os nomes, né, desses jogadores ou desse jogador ou dos familiares e a internet, né, de forma completamente desordenada já escolheu a sua vítima. Enfim, essa vítima se defendeu e muito mais. A gente vai falar bastante sobre isso com muito detalhe, mas antes eu peço para você aquela moral de sempre, o seu joinha, o seu like aqui no vídeo, avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo e, é claro, você ajuda muito aqui o nosso trabalho a se desenvolver. Lembrando, se você não está inscrito, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo, ó. Confere ali a sua inscrição, dá aquela moral, vamos tentar trazer uma energia positiva para esse jogo contra o Internacional na sexta-feira. E claro, vamos falar muito de Vasco nesse vídeo. Eu não vou nem trazer dica para vocês, porque a situação não é muito simples no Vasco, né? Lembrando que o Vasco perdeu para o Rio Claro, cara, no NBB em São Januário, mais uma derrota do basquete. São 12 derrotas em 12 jogos no NBB, um verdadeiro saco de pancadas que transformaram o Vasco, né? Que foi nas temporadas passadas para os playoffs ali, né? Chegou longe, né? Com a Ortega Chips, né? Na época do Ortega, enfim. Cara, situação completamente defasada, né? O associativo pegou o basquete e destruiu o basquete. Impressionante. Tem vice-presidente ainda falando que o trabalho está sendo feito, né? Ai, meu Deus, é complicado. Enfim, você aí do outro lado deixou o seu like, muito obrigado. Deixou a sua inscrição, muito obrigado. Sem mais delongas, solta a vinheta. E agora, informação importante, o Vasco em ebulição, soltou o verbo. E o Vasco monitora a situação envolvendo o zagueiro Nino lá no Zenit da Rússia. Você, torcedor vascaíno que está aqui com a gente, seja bem-vindo ao canal destinado a você, torcedor do Vasco. A situação não é muito boa, venho trazer aqui notícias bem complicadas agora para essa sequência de dias antes da partida contra o Internacional, né, depois de amanhã, em São Januário. Jogo muito tenso, com muita tensão nas arquibancadas, muita tensão dentro de campo e muita polêmica. Mas antes quero me lamentar aqui sobre mais uma partida grotesca do Vasco no basquete, né? Como a gente teve aí falas do vice-presidente, que é responsável pela pasta, falando que o trabalho está sendo entregue. E aí eu olho para o trabalho e eu vejo que está sendo... É brincadeira. Enfim, é uma vergonha só. É uma vergonha só, não dá mais, cara. Pegaram, o associativo pegou da Ortega Chips o basquete e sucateou, destruiu. Simplesmente, vamos destruir aqui uma modalidade que o torcedor gosta, que tem como em São Januário assistir. Vamos destruir? Destruído. Parabéns aos envolvidos. Bom, falando sobre futebol, vamos falar aqui sobre o que aconteceu ontem, né, no CT Moacir Barbosa. A gente teve ali a presença da torcida organizada, da Força Jovem, um excelente, na minha opinião, um excelente protesto ali, falas esclarecedoras e algo foi esclarecido a respeito, envolvendo o jogador, familiares, sobre o técnico Fernando Diniz. Preste atenção. De tudo por vocês, Felipe é a mesma coisa, a gente está fechado com o treinador sim, mano. Tem que tirar o couro de vocês mesmo.
Porque na hora que não. Porque tirando, vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo em campo hoje. O que eu não vai Porque antes não é, de chegar, porra. não é uma derrota, é como se perde. Isso foi falado lá atrás. A gente está vindo falar hoje de novo. Não é da maneira, não é perder, é como perde. Vocês perderam pro São Paulo jogando igual a homem, vocês saíram de campo, a gente aplaudiu vocês. Botafogo foi vergonhoso, Juventude vergonhoso, Bahia vergonhoso, Grêmio vergonhoso. Não eram vocês. Então mostra que vocês estão insatisfeitos. Então a gente está falando para vocês. A gente está com a diretoria, a gente está com o treinador, e a gente vai cobrar vocês. Porque tem jogador de vocês aí que está chamando influencer nas páginas, no privado, familiares de jogador aí, para reclamar do Diniz, pô. A gente só veio aqui agora porque teve a confirmação. Mostraram pra gente. Familiar íntimo de jogador chamando influencer para falar que o vagabundo tá insatisfeito com o Diniz. Tá insatisfeito porque ele tá fazendo vocês trabalharem muito. Ganhando o que vocês ganham, trabalhar de 9 da noite a meio-dia é fácil? É difícil? De 9 a meio-dia todo dia? Viajar de primeira classe, avião fretado, para tirar vocês do meio do povo, para dar conforto para vocês, os melhores hotéis, e trabalhar de 9 a meio-dia, de 2 às 6. É pichar muito? Tá muito? Pô, pelo amor de Deus, rapaziada. E com isso, a internet já escolheu a sua vítima, né? Sem nenhuma prova, sem nenhuma situação verbalizada ou até mesmo exposta, até porque aparentemente ali a torcida, o torcedor, o Marcelinho que estava fazendo a cobrança, preferiu não expor, né, esse personagem. E até bom para não desgastar, estamos próximos de um jogo, então ele foi até o limite, mas a internet não perdoou e já escolheu a sua vítima, tá? A esposa do Lucas Piton e o jogador. Pouco tempo ela já foi atacada ali, ameaçada por uma informação completamente falsa, obviamente falsa, porque não tivemos nenhuma situação explícita ali naquela fala do Marcelinho, muito menos depois, tá? E aí ela já se defendeu nas redes sociais, falando que não tem nada disso, que ela não se mete com isso, que ela é bem tranquila, que é um absurdo. Já fez a sua defesa ali nos seus stories, mas a internet, né, é um perigo, cara, quando se trata de informação, né? As pessoas não colocam o rosto, assim, não fazem a verificação para responderem por atos irresponsáveis, né? Então, cara, eu recomendo aí a rapaziada, porra, que não bota a cara, que só fica por trás de uma logo ali, falando que quer. Não façam isso, cara. Isso é muita irresponsabilidade. Tá? É muita irresponsabilidade. Eu sei que você pode ser uma figura oculta, que ninguém conhece, enfim, mas não se faz algo desse tipo. Porque você coloca uma família em jogo, bota um trabalho em jogo, né? Talvez o jogador não tem nada a ver com isso, está respondendo sobre isso, vai mal na próxima partida porque é a família dele que está sendo atacada, enfim, é muito prejuízo. É óbvio que eu torço, né, agora, já que aconteceu isso, eu torço que apareça, né, o responsável por esse contato, reclamando ali da intensidade do trabalho do Fernando Diniz, para que ele seja afastado do grupo de imediato, né, a laranja podre, seja afastado do grupo de imediato e o Vasco consiga, né, nesse jogo contra o Internacional, se Deus quiser, acabar com essa questão de zona do rebaixamento, de luta contra o rebaixamento, porque se o Vasco perde esse jogo para o Inter, a situação fica muito grave. Fica muito grave. A gente vai estar observando, né, como que vai se comportar agora o elenco diante de uma preparação para um jogo tão importante, muito tenso também fora de campo, né, nas arquibancadas. É um jogo que eu recomendo, né, muito cuidado para você estar indo em São Januário, né? Eu recomendo muito cuidado, porque os ânimos estarão à flor da pele. E falando ânimos à flor da pele, o Felipe Melo desabafou, rapaz, sobre essa situação, sobre esse episódio. E com certeza, quando o Marcelinho fala sobre essa questão lá e ninguém fala nada, bico calado, quem cala consente. Vamos ouvir aí o que o Felipe Melo falou, desabafando sobre essa situação envolvendo sequências de treinos excessivos, cargas excessivas de treino, enfim. Vocês estão de sacanagem, rapaz? E é verdade, porque o torcedor do Vasco chegou aí, falou na lata de todo mundo e ninguém teve culhão de falar assim, não, mentira. Ou seja, quem cala consente, é verdade. Vocês estão reclamando do Diniz porque estão treinando demais. Deixa eu contar uma história pra vocês aqui. Nós fomos jogar um jogo lá em Lima, contra o Sport Cristal, o primeiro jogo da Libertadores. Nós voltamos de lá. Faltavam 2 dias para nós jogarmos o clássico carioca, Fluminense contra Flamengo, final de campeonato estadual. Calorzaço no Rio de Janeiro. Eu com 41 anos de idade,
No dia anterior à final, que nós tínhamos que reverter, corri quase 7 quilômetros no treino. 3 horas e meia dentro de campo. Sabe o que aconteceu? Fomos campeões. Quer ganhar jogo sem trabalhar? Realmente é uma vergonha, né? Pra quem não sabe, o Vasco dá muita folga pros jogadores, obviamente. Eu sei que tem muita folga, eu sou um critico folga. E treina, em meio período, né? Como o Marcelinho falou no vídeo lá, de 9 às 12, de 9 a meio-dia, o resto do dia, tudo à vontade, nas mansões, com grandes salários, com empregados, com carrões, jogando golfe, jogando tênis, tomando banho de piscina. E os caras estão reclamando de carga, vocês estão de sacanagem. Realmente é algo absurdo. Eu preciso apurar para saber quem é esse jogador responsável por isso, porque eu vou falar para você uma coisa, cara, merece um baita esculacho. Um baita esculacho em tudo quanto é lugar. Porque treina de 9 a meio-dia todos os dias e ainda está reclamando de carga horária, carga de excesso de treino, não é brincadeira, né? Enfim, vamos ver, né, se durante o dia, nessa manhã de quarta-feira, a gente consiga, né, apurar o nome, né, desse jogador aí, o que vem acontecendo diante desse cenário. Tomara que apareça, torço que apareça, porque o Vasco entra numa crise muito grande pré-jogo, né? Então é muito perigoso, tem que aparecer. Outra questão ali naquele momento do protesto ali, da manifestação, que me incomodou muito foi a presença da figura do Pedrinho, muito passivo, calado, quieto. Ele como líder máximo ali naquela ocasião, o representante máximo não só dos jogadores, da comissão técnica, mas também dos torcedores. Eu acho que ele tinha que ter a palavra, eu acho que ele tinha que fazer uma cobrança, eu acho que ele tinha que rechaçar ali, né, o apoio ao trabalho, pedir para a torcida confiar nos jogadores e vice-versa, jogadores confiar na torcida. Eu acho que falta um pouco disso, sabe? Falta um pouco de feeling de futebol ali ao presidente Pedrinho, e isso me incomoda muito, porque nem sequer a gente ouviu o respirar dele ali. É como se ele não tivesse, né? Ele estava ali, cabisbaixo, cabeça baixa, uma figura super passiva, parecia no meio de um canil de pitbull ali, um pincher parado, não sabe o que fazer. E isso me incomoda muito, porque a figura do presidente tem que ser uma figura mais enérgica, tem que ser uma figura mais forte, uma figura de representatividade, de liderança. E não transparece isso, pelo contrário. Tudo aquilo que a torcida organizada do Vasco cobrou ali, ele tinha que cobrar os jogadores. Ali está parecendo uma terceirização de serviço que tem que ser feito. Olha, entra aqui, cobra para mim porque eu não consigo. É basicamente isso que a gente tem, é o sentimento que a gente tem, cara. Infelizmente, cara, é uma forma de representatividade frágil que faz o elenco passar por cima do que quiser, que faz a comissão técnica passar por cima do que quiser. É o resultado de uma gestão fragilizada, sem energia, sem o lobismo do futebol. Então, cara, eu fico preocupado de verdade com isso. Nas últimas vezes que o Pedrinho apareceu no vestiário ali, falando que o Vasco ia para a Libertadores, se ganhasse 2 jogos, comemorando, gritando lá na vitória sobre o Botafogo, assim, na passagem ali. Mas só em vitória, as derrotas aparecem, todo mundo some, ninguém fala nada, o torcedor fica à deriva, e depende do torcedor ir no CT para expor a questão de problemas que estão dentro do CT. E fica ali aquele torcida, jogador, direto, e a direção que tem que ser ali o ponto principal, tem que ser a figura principal, não aparece. Isso eu falo para você, me incomoda de uma forma muito grande, porque eu acho que tem uma demanda muito grande para resolver problema. Muito grande, não pode ser assim, não pode ser fraco. Infelizmente, cara, a CBF faz o que quer com o Vasco, com o calendário, a arbitragem faz o que quer com o Vasco, as instituições, Flamengo, Fluminense, na questão do Maracanã, faz o que quer com o Vasco, o BEP faz o que quer com o Vasco. Cara, o Vasco virou literalmente um ponto frágil no cenário nacional, e isso é falta de representatividade, isso fere o torcedor que quer uma luta a mais, que quer um sangue a mais ali, que dá o sangue, mas não vê ninguém dar ali, cara, é difícil, é muito complicado, eu confesso pra você, eu que vou em todos os jogos fora, eu que tô em São Januário, todos os jogos também, presente no dia a dia, é muito ruim ver a forma que está sendo feita, é muito ruim, sentimentalmente eu juro pra você que eu me sinto fragilizado por conta dessas questões de falta de representatividade em tudo, todas as esferas que a gente mais luta aqui, essas lutas foram cessadas e o Vasco age como se fosse um qualquer no meio do futebol brasileiro. Não dá para ser assim, e essa manifestação, esse protesto refletiu muito isso, refletiu muito no que é ali. Ninguém falou nada. Os líderes, os que pagam salário, os que escolheram os jogadores, os responsáveis por ter ali Matheus França, Tietê, o próprio jogador que está mandando mensagem aí no privado, foram escolhidos pela diretoria, eles são responsáveis, eles precisam falar. É gestão, isso é gerir. O jogador não é gestor. O jogador ele precisa ser gerido, tem que ter um gestor ali para gerir ele. Então, cara, é algo bem complicado.
E eu lamento esse posicionamento, rezo todas as noites, todos os dias, porque o Pedrinho se revista de algo mais caracterizado de um presidente com a demanda que o Vasco tem, seja mais firme, mais forte, que vá atrás, que não fique apenas em ações em off, mas que mostre também a força do Vasco nos bastidores, traga tranquilidade para o seu torcedor, tire essa ansiedade do torcedor. A diretoria do Vasco não fala mais nada sobre a venda da SAF, nada sobre a arbitragem na Fundação Getúlio Vargas, a questão do potencial construtivo de São Januário e também da reforma, já perderam o tempo, já perderam o time, enfim. Não temos previsão para nada. Nada, literalmente. Então, cara, é uma situação muito delicada, o Vasco em ebulição por conta de todas as pontas, tá? Todas as pontas, juntas realizando um trabalho em que faz com que a gente lute agora essa semana para não pensar, para lutar contra o rebaixamento. Porque esse jogo contra o Internacional é uma luta contra o rebaixamento. Não vale mais nada além do rebaixamento. Então é muito preocupante, a gente vai torcer para que isso mude o quanto antes, porque é muito desgastante, muito difícil, de verdade. Bom, falando em mercado da bola, eu quero falar aqui sobre o zagueiro Nino. A informação vem lá da Rússia, tá? Informação é que o Vasco monitora a situação do zagueiro, mas não só o Vasco, né? Tem o Palmeiras, tem outros clubes do Flamengo que estão também monitorando a situação do atleta, em que o Zenit só senta para conversar por valores muito altos, cerca de 15 milhões de euros. É o mínimo aí para o Zenit começar a conversar com os clubes do Brasil. O Vasco monitora, mas vou falar um negócio para você que só vai monitorar, porque 15 milhões de euros é praticamente impossível hoje para o Vasco estar próximo de uma homologação, de uma recuperação judicial. Bom, rapaziada, é isso, né? Situação grave, Vasco em ebulição, basquete do Vasco mais uma vez sendo surrado no NBB, 12 jogos, 12 derrotas e vice-presidente falando que está tudo certo, que o trabalho está sendo entregue. Eu não sei qual trabalho, mas enfim, é o Vasco, cara. A gente tem que mudar esse panorama o quanto antes, porque tá feia a coisa em um momento que não era para acontecer. E a situação fica cada vez mais grave, a crise se instala no nosso clube. Queria agradecer aqui a sua presença, peço para você deixar o like, mais uma vez. Peço para você também correr ali nos comentários, deixar a sua opinião, porque daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.